Começar, deputado Coimbra, deputada Janaína, falando evidentemente da pandemia e sobretudo dessa decisão do governador Dória de restrição a partir de amanhã, sexta-feira, das 23 horas até as 5 horas da manhã, perdurando por cerca de 15 dias. A situação está grave em São Paulo, há risco de um colapso no sistema de saúde dentro de 15, 20 dias, mais ou menos. Então, a restrição de circulação passa a vigorar amanhã. Eu gostaria de saber, inicialmente, a opinião de ambos, começando, Coimbra, pela deputada Janaína Pascoal. Gostaria, deputada, que a senhora comentasse essa decisão do governador Dória da restrição de circulação. Bom dia, muito obrigado pela sua presença, deputada. Bom dia ao senhor, bom dia, colega Coimbra, toda a Baixada, agradeço o convite. Eu confesso ao senhor que eu não consegui entender muito bem a racionalidade dessa decisão do governador, como, aliás, não venho entendendo outras tantas, porque qual é a vantagem dessa restrição nesse período, que já é um período onde as pessoas estão mais ricas? Também não vejo tanto impacto para a sociedade, né? Como tem quando ele proíbe o funcionamento do comércio, a meu ver, sobretudo agora, né, nesse segundo momento de pandemia inadequada. Então, a minha preocupação com o que está acontecendo é a arbitrariedade. Parece que o governador levanta com uma ideia e a sensação que dá é que alguma coisa tem que ser feita, então baixa lá uma norma, hoje pode isso, hoje não pode, amanhã não pode aquilo. Esse comportamento vem gerando muita insegurança na população, vem gerando insegurança também dos agentes do mercado, né? As pessoas compram mercadoria, compram, por exemplo, quem tem um restaurante, compra os alimentos para preparar e aí tem que jogar tudo fora. Então seria muito importante que o governador entendesse que é preciso ter algum planejamento. E ele criou essa dinâmica, né, de que ele atende a ciência, ele segue o comitê, mas a atuação desse comitê também não é muito clara. Porque tem hora que precisa, tem hora que não precisa, tem hora que cancela, tem hora que não cancela. Não existe uma linha de racionalidade no comportamento nas decisões. Uhum. E aí eu vou falar aqui muito respeitosamente que o governador trouxe para São Paulo um médico, não tem nada contra ele, mas que foi demitido do Ministério da Saúde, não foi convidado do seu estado de origem, e esse médico hoje parece que manda mais do que o próprio governador, né, que é o doutor Gabardo, todo respeito por ele, mas eu entendo que nós estamos vivenciando aí uma inversão de valores, entendeu? O governador foi eleito, os deputados foram eleitos, e parece que tem uma iminência parda, um grupo que está dando as cartas, e nós não conseguimos compreender quais são os critérios. Eu acompanho os números de Covid, o Estado tem vagas suficientes, inclusive de UTI. Se eventualmente uma ou outra cidade está com poucas vagas, meu Deus do céu, é o mesmo Estado. Transfere pacientes para a cidade vizinha. Nós estamos vivenciando no Brasil transferências, né, do Amazonas para Minas Gerais, para São Paulo. Que problema tem transferir um paciente para a cidade vizinha? A regulação das vagas sempre foi centralizada. Então, os argumentos, eles mudam a depender do interesse. Isso me preocupa, isso me incomoda muito. Muito bem. Sobretudo porque nós estamos recebendo na Assembleia vários pedidos de renovação da calamidade pública dos municípios. Sim. Em regra, os pedidos vêm sem nenhuma fundamentação. Vem com uma matéria de jornal dizendo, olha, o governador colocou nossa cidade na fase vermelha. Por isso eu não quero cumprir a lei de responsabilidade fiscal, porque a calamidade pública é isso para quem não tem. Né? Você pode comprar sem licitação. Então, às vezes, a gente fica com uma sensação, sabe, de que o interesse é outro. Porque a vaga, assim, pode pegar os números. O Estado tem, não bateu 70% de ocupação em termos de Estado. Sim. Se eventualmente uma cidade está com 80%, né, tem algumas que estão, transfere o paciente. Claro. Nós temos equipamento, temos tecnologia, temos centralização da Secretaria da Saúde para isso. Muito Então, bem. me parece mais uma desculpa para, na melhor das hipóteses,
a arbitrariedade. Muito bem, gostaria de ouvir agora a opinião, a avaliação do deputado Tenente Coimbra, que é o deputado aqui da nossa região, do PSL. Deputado, como é que o senhor avalia essa decisão do governador, dessa restrição, a partir de amanhã? Bom dia, Chico, bom dia, doutora, e a todos que nos assistem e escutam. Ele joga fora praticamente todo o Plano São Paulo, porque ele não leva em conta os índices da própria região. Aqui, por exemplo, na Baixada Santista, continuamos com menos de 50% da nossa capacidade hospitalar. Lembrando que diminuímos a capacidade de leitos, pois estavam ociosos, passamos para a UTI convencional, diminuímos em 20%. E no estado isso se repete em inúmeros outros locais que fecharam seus hospitais de campanha, que diminuíram os leitos de UTI Covid para transferir para a UTI convencional. Então, o fato é que deveria ter, sim, um plano de emergência caso a parte hospitalar ela fique extremamente lotada, fique cheia. Uhum. Não esperar padecer o comércio ou forçar o comércio a fechar a porta por uma perspectiva de talvez lotar. O próprio Plano São Paulo, quando foi feito de origem isso, ele previa isso, dividir pela região. E eu corroboro com a doutora Janaína referente às transferências. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, na Baixada Santista, menos de 50% da capacidade, que era o mesmo índice quando estávamos no período da eleição. Então não tem sentido, não tem sentido. Ele fala que a justificativa dessa restrição de locomoção é visando as festas clandestinas, é visando os estabelecimentos clandestinos, mas isso já não podia antes. Por que não a fiscalização intensa com esses estabelecimentos, com essas festas que todos... Que precisa fiscalizar, né, deputado? Exato, e todos sabem onde acontece. Os baile funks que acontecem na madrugada, as festas clandestinas que acontecem no mesmo local há mais de 6 meses na madrugada. E agora ele vem com essa desculpa falando que vai tomar uma situação enérgica. Então eu concordo com a doutora, eu acho que é uma falta de gestão, é uma falta de planejamento. Eu utilizo até o exemplo, no feriado de 9 de julho do ano passado, nós antecipamos o feriado e fizemos um mega feriadão. Aqui na Baixada Santista ficou lotado, imigrantes parada, né? Isso logo no ápice da pandemia, onde todos estavam com medo. Agora vem no carnaval, ele cancela o carnaval. Então, assim, cada hora faz uma coisa, não tem uma linha de raciocínio correta, não tem uma linha de raciocínio própria. Parece que, como a doutora disse, ele acorda, pensa, o que eu vou fazer diferente hoje? E faz. É um absurdo. Realmente, os deputados têm razão quando dizem, se queixam da falta de planejamento, porque eu imagino até a deputada Janaína fez essa observação, quer dizer, o dono de um restaurante e de repente trabalha com produtos perecíveis, ele não sabe se ele vai trabalhar no fim de semana, se não vai trabalhar, se compra o alimento, se não compra, se comprar corre o risco de perder, jogar fora, ou seja, é muito difícil, é muito complicado, deputado, é muito complicado, deputado Coimbra. Mas agora eu gostaria de chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que tem colocações para os deputados. Por favor, Fernando. Os internautas... Quando ele fala, eu não ouço. Ah, pois não. Então, Felipe, o áudio da deputada não está funcionando. Vamos ver se o Fernando consegue agora. Fernando, por favor. Oi, tudo bem, então? Está ouvindo agora, deputada? Está ouvindo, deputada? Não, eu ouço o senhor, ouço o Coimbra, mas ele não. Não, está ouvindo você, Chico. Ah, não está me ouvindo. É isso. Não, eu não ouço... O Fernando de Maria. O Fernando de Maria, exatamente, muito bem. Então, por favor, então o Fernando vai transmitir e eu transmito a deputada a pergunta. Por favor, Fernando. Ok, tá bom. Aqui estão a Tatiana Lombauer aqui, colocando aí, graças à deputada, uma presidente honesta, foi impedido, esse lunático foi eleito. Em ambas as situações, a deputada prestou esse desserviço ao nosso país. O Antônio Ferreira, bom dia. Agora sim vocês têm entrevistados. Parabéns, Janaína, por tudo que você fez pelo Brasil. Acompanha o PSL, um excelente partido que acabou com a roubalheira petralha. A Cláudia Alves, admiro muito a deputada Janaína por ter tirado o PT do poder. A Paula Silva Souza, o cerne da preocupação do governador é a nova cepa. Talvez não se trate de questão de vagas no hospital, mas muito mais uma situação de prevenção de contágio. Melhor que a cloroquina, são algumas opiniões de internautas que a gente depois traz mais. Pois não, são opiniões de internautas, viu, deputada? Muitas elogiando a sua... São muitas opiniões de internautas que o Fernando me transmitiu e que são muitas elogiosas da senhora, como a Cláudia, como o Antônio Ferreira, da sua atuação e também do Coimbra, e outras observações
observando que a decisão do governador se dá em razão da nova cepa, da variante em São Paulo, justificando a decisão do governador, e também há críticas, vamos dizer, atribuindo ao PSL e aos políticos do PSL o fato de termos a população ter elegido o presidente Jair Bolsonaro, já que são muitas críticas ao desempenho do presidente Bolsonaro. Em linhas gerais, essas são as considerações, o Coimbra ouviu todas elas, né, Coimbra? E é isso, deputada. Basicamente são essas considerações, tá certo? Agora, o que eu queria aproveitar a conversa entre nós, que é o seguinte, já que dos internautas também, eu gostaria da avaliação de ambos, que são do PSL, que foi o partido do presidente Jair Bolsonaro, pelo qual ele se elegeu. Eu gostaria da avaliação dos senhores, começando pela deputada Janaína, a respeito do governo Bolsonaro, deputada. Lhe agrada, lhe satisfaz o governo Bolsonaro? Olha, a dinâmica de gostar de tudo é uma dinâmica petista, né? Você elogia toda e qualquer ação, todo e qualquer comportamento, é a dinâmica petista. É a dinâmica que eu enfrentei a minha vida inteira. Então eu jamais, né, teria um comportamento petista. Tem ações do governo que eu entendo que são positivas, tem ações que eu entendo que são negativas, né? Positivo quando ele estimula as pessoas a procurarem ajuda médica no início do diagnóstico do Covid, que muitos formadores de opinião confundem propositalmente com tratamento preventivo, mas não é. Então ele teve um papel importante, né, na busca por tratamento médico no início da doença, que se todo mundo recordar, quando começou a pandemia, o Mandetta insistia que as pessoas tinham que esperar, né? Sim. E muitos seguiram nesse raciocínio, mesmo as evidências mostrando que quanto mais cedo for o tratamento, melhor. Então eu vejo como um acerto. Não tem conhecimento de escândalos de corrupção no governo dele, tá? Não estou falando do caso do filho, estou falando do governo. Não tem conhecimento de escândalos de corrupção, sim, de desvios, nada. Mas tem erros graves, né? Na minha visão, errou muito nessa movimentação da Petrobras. Até poderia ter sugerido a troca do gestor, do presidente, mas não da forma como ocorreu. O mandato do Castelo Branco, que foi afastado, né? Estava para terminar, a gestão dele era uma gestão positiva, com superávit, e ele deu a notícia de maneira atabalhoada, de maneira irresponsável, gerando uma oscilação, né? E mais do que a oscilação no valor da empresa, uma desconfiança no mercado nacional e internacional. Então, nós vínhamos conquistando uma estabilidade, né, uma confiança por tudo que o Brasil enfrentou no período Dilma. E, de repente, ele age como também. É engraçado que eles têm estilos diferentes, mas eles têm um ponto comum, o presidente Bolsonaro e o governador Dória. Eles acordam, decidem, não refletem e fazem. Entendeu? E esse é verdade. Tem impacto para o país. Claro. Sem dúvida. Qualquer momento racional, claro, a gente tem que reconhecer. É que, sabe, o ato de todo governante, né, deputada, a senhora como jurista sabe disso, qualquer ato desse governante, qualquer palavra de um governante, gera direitos e deveres. E, portanto, é preciso muito cuidado com o que se fala. A palavra de um presidente da República tem que ser colocada com muita prudência, com muita cautela, ponderando todos os aspectos, né? Enfim, mas de qualquer maneira é o estilo do presidente, é o estilo do governador. Eu gostaria agora, Coimbra, da sua avaliação sobre o governo Bolsonaro. O senhor fez parte do mesmo partido, continua no PSL, lhe agrada o governo Bolsonaro? Eu acho que o saldo do governo é positivo. Não é fácil também estar no executivo, remando contra a maré, enfrentando o Congresso da forma que ele está, no primeiro posicionamento independente. Num segundo momento viu a dificuldade de ter essa harmonia de forma independente, sem, vamos ser sinceros, realizar algum tipo de pressão. Então ele enfrentou nos primeiros 2 anos grandes dificuldades para pautar aquilo que ele se propôs durante a campanha. Eu concordo com a doutora em alguns pontos, acredito sim que o presidente tem seus acertos e tem seus erros,
de forma natural. E eu concordo com você também, Chico. Às vezes algumas falas são desnecessárias, porque o presidente é muito verdadeiro, ele realmente fala o que ele pensa. Impulsivo, né? Impulsivas. E assim, isso se exemplifica nas entrevistas que ele dá na saída do palácio, etc. Então, realmente, algumas falas poderiam ser pensadas 2 vezes antes de ser feitas, mas são erros de falas, erros de colocações, né? Nós temos hoje um governo que, até agora, pelo menos, não existe nenhum escândalo de corrupção dentro do governo. Né? Isso tudo volta à confiança dos brasileiros em políticos que há tantos anos estavam desacreditados. Num país onde a corrupção é endêmica, Mas né? só posso fazer uma Claro, por favor. consideração? Fale. Tem que tomar um pouco de cuidado para separar o que é fala do que é ação. Né? As bolsonarices, né, as malcriações ali na porta do palácio, eu acho que quando a gente votou nele, a gente já estava contando com isso. Ele afastar um presidente de uma estatal com o peso da Petrobras, da maneira como foi, aí já sai do âmbito de bolsonarismo. Né? Ele já está colocando o país em risco. E apesar de eu reconhecer e louvar, né, deveria ser uma obrigação, que não haja escândalos de corrupção no governo, a postura dele diante do Bolsonaro é inadmissível. Ontem, quando um jornalista, porque quando tem que criticar a imprensa, eu critico, mas quando a imprensa está certa, eu também reconheço. Sim. Quando um jornalista foi perguntar para ele sobre a anulação das provas do caso da rachadinha, ele disse que acabou a entrevista e foi embora. Ele não tem esse direito. Pois é. São essas atitudes polêmicas. Né? Só uma colocação, claro, Chico. No caso da própria Petrobras, né, foi potencializado muito a troca até por conta da imprensa. Ação direta na parte econômica da empresa não houve. Houve a substituição, que eu concordo com a doutora, eu esperaria terminar o mandato do Castelo Branco, né? Mas houve uma substituição de uma prerrogativa do próprio presidente. Agora, a atuação direta na parte econômica que vai mexer com a empresa não teve. O que teve que nessa troca foi potencializado, sim, por parte da imprensa, que teriam atuações que mexeriam na parte econômica da Petrobras, e acabou, durante o final de semana, colocando o mercado em pânico e na segunda-feira sendo exemplificado pela queda das ações. Né? E na parte, ele se desloca, vai até um estado para falar de pandemia, né? Para ver algumas ações e ficarem repetindo as mesmas perguntas com o intuito de desestabilizá-lo, se ele não tomar algumas posições enérgicas nesse sentido, aí eu discordo da doutora, as perguntas vão ser sempre as mesmas, com o objetivo de defragilizá-lo e o objetivo de descredibilizá-lo. Né? As respostas já foram dadas, já foram soltadas notas à imprensa. Senão, toda entrevista vai ser a mesma coisa. As entrevistas elas precisam ser pontual de acordo com o assunto, na minha opinião. Eu agora gostaria, falando em Bolsonaro, deputada, o seu nome, até pela sua votação expressiva e pela sua representatividade nacional, o seu nome é cogitado até para disputar a presidência da República, ou pelo menos o governo do Estado, o ano que vem. Está nas suas cogitações hoje, deputada, alçar voos mais altos, de repente a presidência da República em 2022, ou o governo de São Paulo? Olha, o Coimbra sabe, nós estamos vivendo uma situação muito difícil dentro do partido, entendeu? Um racha, Sim. A gente não sabe se o partido está alinhado com alguma outra sigla maior, se já teve algum acordo para 22. Então, assim, a situação é tão complicada, né, que eu não sei nem se eu teria legenda para disputar em 22. Mas vai haver uma janela agora, para mudar de partido, de repente. É o seguinte, você vai para outro, o outro te vende, o outro chega num grandão e fala assim, quanto é que você me dá para eu não dar legenda para essa mulher? Isso é o sistema partidário nacional, gente. Sim, mas o seu nome surge exatamente pela votação que a senhora teve, a votação expressiva que a senhora teve, né? Enfim, o nome surge. O negócio é pesado, e por isso é que eu insisto que o ministro Barroso deveria pensar e dar liminar na ação que tramita lá no Supremo para autorizar candidaturas avulsas, para as pessoas não dependerem de favor de partido, porque acredite o senhor ou não,
chega nas vésperas da eleição, quando você já não pode mais migrar, o líder partidário não te dá legenda. Isso é a vida de toda pessoa honesta que no mundo político. No mundo político. Passaria. Isso passa. Pois não. Então, assim, eu não sei. Hoje, tá, se eu tivesse certeza da legenda, se a eleição fosse hoje eu concorreria ao Senado. Ao Senado da República. Se 20 certo. Hoje, eu concorreria ao Senado. Muito bem. Existem vários Cs no meio do caminho. Claro. E, doutora, como eu já falei pessoalmente, independente de partido, a senhora concorrendo ao Senado, ao governo do Estado, tem o total apoio. E eu sou cabo eleitoral, sou tenente eleitoral. já conseguindo apoios importantes aqui na Baixada, viu, deputado? Mas, de qualquer maneira, se a senhora for ao Senado, realmente será uma candidata muito forte, muito preparada para exercer o Senado da República. Teremos uma vaga em disputa em 2022. E, Coimbra, e você? Vai para a reeleição em 2022? Ainda é muito cedo, enfim. Não, eu venho para a reeleição para deputado estadual. Fizemos muito com pouco, né? Sim. O senhor conhece, Chico, sabe que não tinha uma trajetória prévia na política. Em 18 ainda estava dentro do batalhão, né? Até 26 de junho de 2018 ainda estava tirando serviço, ainda estava ali com o meu fuzil, né? E já entrei numa campanha bem atípica, sem fundo partidário, sem investimento próprio com o dinheiro que eu gastei do quartel. Então, uma campanha bem limitada, sem comitê, sem jingle, sem gente na rua. Com dificuldade. E Deus iluminou, Deus providenciou, a doutora ajudou muito. Infelizmente, jogamos ainda 3 cadeiras fora, né, doutora, por conta de colegas que não conseguiram o índice mínimo. Mas venho para a reeleição, venho mais forte para a reeleição, claro. Agora mais conhecido, como se diz na máxima política, é mais fácil se reeleger do que se eleger. Talvez a primeira, depois de um tempo já fizeram o mais difícil, sem dúvida nenhuma. Bom, de qualquer forma, boa sorte a vocês, desde já, nessa empreitada. Agora, eu queria aproveitar, deputada Janaína, para tratar com a senhora e com o deputado Coimbra um tema que é muito discutido, que são os gastos da Assembleia Legislativa, né? A Assembleia, assim, de maneira geral, ela tem um gasto, vamos dizer, médio de 1 milhão por mês por cada deputado. São quase 100 milhões ano. Olha, 1 bilhão ano, 100 milhões mês. Gastos com todos os gastos envolvidos. Muito bem. Em tempos de pandemia, de tanta dificuldade econômica, discute-se muito o enxugamento do Estado, da máquina, a reforma do Estado brasileiro, além da reforma política e tantas outras reformas necessárias. E a gente observa o seguinte, entrevistando outro dia um colega de vocês, o deputado Kenny Mendes, ele propôs que a redução do número de deputados estaduais em São Paulo de 96 para 40. Segundo ele, 2 deputados por região seria o suficiente. Essa seria a contribuição, no caso da Assembleia, para esse esforço em torno do enxugamento do Estado. E apenas para completar, deputada e deputado, no levantamento feito aqui pelo nosso semanário Boc News, combativo semanário Boc News, levantamos os gastos dos nossos deputados da região em relação. E o deputado Coimbra, que está aqui, foi o que gastou menos entre os deputados da região. O gasto dele me parece que chega a 300 e poucos mil reais em 2 anos. Em 2 anos, ele gastou exatamente 370 mil em 2 anos. Agora, surpreende nesse levantamento, deputada, que embora o Coimbra tenha sido o que gastou menos dos deputados da região, a senhora gastou apenas R$ 2.500 no último ano. Eu queria perguntar para a senhora inicialmente, antes do Coimbra, qual é o milagre, qual é a receita para se gastar tão pouco durante um ano em termos dos gastos normalmente com locação de imóveis, com veículos, combustível, etc. e tal. Por favor, deputada. Olha, eu sou uma pessoa econômica, na minha vida mesmo, eu sou uma pessoa econômica, eu não gosto de ostentação, então assim, mais fácil perguntar como é que os outros gastam tanto. Porque, assim, a senhora não usa carro? A senhora não usa carro? Oi? A senhora usa carro? Sim, mas é para fazer as visitas, né? Não alugo carro diferenciado, não alugo carro blindado, eu tenho carro blindado, eu uso meu carro blindado.
para fazer as visitas da equipe, que a gente visita muito hospital, escola, entidade social, aí sim a gente utiliza o carro da Assembleia. Eu nunca debitei almoço nas verbas de gabinete, meus funcionários ganham ticket, tá, no salário deles, então quando eles viajam a trabalho, eles comem com o próprio ticket. Sim. Ninguém almoça com o E locação de imóveis, imobiliário, locação de espaços? Não, também eu não vejo sentido, com todo respeito, pelo amor de Deus, porque quando a gente fala dessas coisas, parece que a gente está criticando os colegas, tá? Não, sim. Então, Isso é um fato. Isso está no portal da transparência, não é levantamento. Então, assim, eu gosto muito, eu faço as visitas para conhecer as instituições. Sim. Mas quando é uma reunião de trabalho, eu entendo que é mais transparente, é melhor que as pessoas venham à Assembleia, são recebidas, a gente pega o nome bonitinho. Agora, depois de muita luta, a mesa aceitou fazer um controle de entrada, né? Porque eu entendo que o órgão público tem que ter algum controle de quem entrou, Sim. quem saiu. Sem dúvida. Que assuntos foram tratados, entendeu? Eu gostaria... Para poder blindar um pouco, Claro. entendeu? Tá certo. Todo deputado tem uma verba Sim. de pouco mais de 15 mil reais por mês para distribuir gratificações para os seus funcionários. Mas, Antes mesmo de entrar, eu assumi o compromisso com a população de que essa verba não seria distribuída no meu caso. Então, todo mês eu economizo, além de não gastar, eu economizo não, 15 tá aí. mil reais, poderia distribuir Está aí. gratificação para os funcionários. Está aí, portanto, a sua receita para gastar pouco, gastar quase nada. Eu queria... Assim, eu queria aproveitar e dizer para o senhor que essa proposta do Kenny, eu apoio. Tá. O problema é que, juridicamente, a gente tem que primeiro diminuir a Câmara Federal. Porque Sim, claro. Constituição, as assembleias dependem do número, claro, federais. dos federais. Eu acho que tem que reduzir a Câmara Federal de 500 para 100 e os estaduais, assim, 40. Tá de bom tamanho, né? E sem dúvida seria economia. Só uma coisinha, não é nem um problema só da economia. Se você tem menos deputados, eles têm que se mostrar. Eles Claro. têm que mostrar o serviço. Sem dúvida nenhuma. Tem que saber o que ele pensa. A senhora tem... Com evidências fáceis. A senhora tem razão. Eu gostaria de ouvir agora o Coimbra, a respeito de tudo isso, Coimbra. Inclusive dos seus gastos, que aliás eu registro, é o que gastou menos aqui na nossa região. Exato. Primeiro eu fico feliz em ter sido o deputado que menos gastou na Baixada, entre os deputados estaduais e federais. Sim. Eu neguei o auxílio moradia, o auxílio saúde, eu não alugo carro também, eu não coloco despesas de almoço dentro dos gastos. Meu gasto maior, em torno de 60% a 70% é de locação de imóvel regional. Que seria o seu escritório em Santos. Escritório regional. A doutora, como é de São Paulo, ela não tem, aliás, eu acho que nem pode, salvo engano, um escritório regional, porque ela atende na própria Assembleia. Pode? Pode. Então, a doutora não tem esse escritório regional. E o seu gasto maior é por São conta Paulo, do aluguel? Por conta do aluguel, IPTU, água, luz e tudo que compreende o escritório regional. Aliás, que é aqui do lado do... Isso, é aqui em frente aqui no estúdio. É aqui em frente. Então, esse é o maior gasto e o meu segundo maior gasto são com viagens para Brasília. Sim. Né, que quando vamos tirar o chapéu, passando lá... Em missão oficial. Com os deputados, com os ministros, tentando trazer recurso para a região. Mas qualquer um que discriminar meus gastos vai ver que não tem nenhum gasto supérfluo, com almoço, com locação de carro, com locação de imóvel para moradia, tendo em vista, né, até a própria distância da Baixada Santista. Tem deputados que são do interior que, inevitavelmente, eles precisam de algum local para pernoitar. A Assembleia vai 11, meia-noite, algumas vezes. Então, eu acho que também cada região vai acabar tendo uma peculiaridade de custo. Claro. Né? Eu preciso atender um morador da Baixada Santista no escritório próprio aqui. E essa proposta do Kenny, de redução do número de deputados? A proposta em si ela é populista, porque nem como a própria doutora falou, ela depende do Congresso. Sim. Ela depende de representatividade. Tem duas vertentes. Logicamente que você tem uma diminuição de custo, né, da Assembleia, você tem um maior entendimento de toda a parte legislativa, mas inevitavelmente tem a preocupação da pressão do governo, quanto
menos pessoas, quanto menos deputados, mais fácil de se pressionar. Claro. Mais fácil de se pressionar. Entendi. Né? Então, são coisas que têm que ser analisadas. Eu vou além. Eu acho que a primeira discussão que tem que ter é a representatividade dos maiores estados, que proporcionalmente referente ao número de habitantes, hoje isso não é feito, principalmente no Senado. Eu acredito que sim, deveria ser revisto, inclusive, o próprio Senado. 3 senadores por estado, onde São Paulo tem 3, né, e o Acre tem 3. É porque é a representação da unidade da federação, né? Não é o caso. Mas quando se discute orçamentos, quando se discute recursos, esse é o princípio. Proporcionalmente fica difícil. Mas, de qualquer maneira, 513 deputados federais, como disse a deputada Janaína, e mais 81 senadores, totalizando quase 600 congressistas, não é possível um país funcionar com 600 congressistas. É impossível. É feito para não funcionar mesmo. Né? Então tem que reduzir a reforma do Estado brasileiro, ficar mais barato, diminuir o número, pelo menos pela metade, o número de deputados federais, reduzindo as assembleias, ou seja, uma medida, é um pacto federativo em torno de medidas dessa reforma do Estado que é absolutamente necessário. Só para concluir, diminuir precisa sim, eu concordo 100% claro. Que a gente precisa diminuir, mas tem que dosar. Diminuir tanto, eu acho que pode favorecer algum certo de pressão do próprio governo federal, do governo estadual ou nas câmaras municipais. Eu peço a licença de ambos, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Voltamos já. Volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta quinta-feira, 25 de fevereiro, e recebendo hoje com muito prazer 2 deputados estaduais, a deputada Janaína Pascoal, virtualmente, ela que é do PSL, e o deputado aqui da nossa região, tenente Matheus Coimbra, também do PSL, que está aqui nos nossos estúdios da Boc News TV. Eu gostaria de chamar agora o Fernando de Maria, que tem várias considerações e colocações de amigos internautas. Por favor, Fernando. Oi, Chico. Espero que a deputada esteja ouvindo agora. São várias as questões, são várias as contribuições dos internautas. Alguns falam, vocês não vão fazer umas perguntas? Acho que sintetizar de várias opiniões, como a Lavínia Cel, a Simone, o Fábio Azevedo, o Marcos Antônio da Silva, a questão da votação, a posição, se os deputados estão arrependidos de terem votado a questão do aumento de impostos, especialmente do ICMS, e principalmente da legislação que tirou a isenção de pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo, especialmente na população que efetivamente dos graus menos impactantes, por exemplo, assim, do que, por exemplo, o grau 1 e 2, que são considerados nesse sentido. Essa aqui são o resumo de grandes perguntas, boa parte das perguntas que os internautas estão fazendo, Chico. Muito bem, grande participação dos amigos internautas, começando pelo Coimbra. Coimbra, você deu para entender a pergunta? Sim, é importante destacar que o projeto que foi votado não é um projeto de aumento de imposto. Isso aí a gente está batendo, é um projeto que dá autonomia para o governador a mexer em isenções fiscais. Né? Isso não significa aumento de imposto. Sim, o governador ele descumpriu a palavra dele, quando ele falou diretamente que não mexeria em parte alimentício e em parte de gêneros de alimentos, mas o projeto, em hipótese alguma, ele colocava em relação de aumento de imposto. Ele falava que a autonomia do governador, da mesma forma que é feita no governo federal, de mexer em isenções fiscais. Era isso que o 529 dizia. A parte do PCD, né, que muitos estão comentando, quem precisa, e aí eu sou bem crítico nisso, Chico, e não faço populismo, quem precisa de carro adaptado vai continuar com carro adaptado. Quem precisa de desconto de PVA vai continuar com desconto de PVA. O que vai mudar é que realmente a pessoa ela tem tendinite, poderia pegar o carro 30% de desconto, isenção de PVA, né? E à noite ia para academia, ia para o crossfit, todo mundo está assistindo, todo mundo tem alguém que tem o carro com desconto, até mesmo dentro da família. Hoje o prejuízo financeiro, tanto no governo federal, com o imposto federal, como no governo estadual, é gigantesco. Em torno de 25% dos carros eles estavam saindo com isenção de PCD, porque hoje eram mais de 81 patologias. Sim. Hoje qualquer coisa, você tem uma dorzinha nas costas, você conseguia. Eu, por exemplo, eu tenho um acidente de moto, tenho 2 placas no ombro. Eu poderia pegar um carro PCD. Não pego porque para mim é imoral. Pode ser legal, mas para mim é moral. Eu consigo trocar marcha, eu consigo dirigir, né? Então, com isso, o que mudou, na verdade, foi os carros que precisam ser adaptados. Por que foi criado essa questão da isenção PCD? Porque alguns carros precisavam ser adaptados. Com um carro adaptado, você vai gastar mais na adaptação e, para compensar essa adaptação do carro, você tem um desconto na compra e na manutenção do carro. Só que, fato, isso não acontece mais. Hoje virou um grande comércio. Tirar a carta PCD, passar 3 anos, vende,
afere lucro ainda depois de 3 anos, enquanto a maioria afere prejuízo, né? E, na verdade, você não precisa do carro adaptado. Sim, criou tudo que você restringe benefícios, você cria, logicamente, uma proporção. Mas, nesse aspecto, eu sou bem crítico, porque, realmente, era uma demasia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Gostaria de ouvir agora a deputada Janaína. Entendeu as perguntas, deputada? Esse caso do 529, Sim. o Coimbra explicou bem, tá? Ele era a diminuição de isenção fiscal. O governador pegou o projeto aprovado e baixou 4. Nossa, meu Deus, acho que é uma obra que... É uma brincadeira, viu, deputada? Meu Deus. E baixou 4 decretos. Isso. Não vai dar só um segundo. Pois não. Aí está a deputada enfrentando problemas com a brincadeira lá, Coimbra. Isso aí são problemas da pandemia. Mas reitero, eu tenho o maior respeito pelos PCDs. Eu acho que é importante destacar, porque isso foi muito difundido de forma errada. Quem necessita desse desconto vai continuar com desconto. Eu acho que isso é o mais importante, né? Algumas alterações vão ser feitas para melhor, na minha opinião, né? Infelizmente, a gente sabe que quando você tira benefícios, algumas pessoas não gostam. Há uma reação até natural. Porque não era só para a pessoa que tinha a enfermidade, ela se estendia também para os parentes, né? Então, hoje, se o cônjuge de uma pessoa que tem uma patologia, ele poderia pegar PCD, poderia pegar isenção. Então, assim, se abriu tanto o leque que se perdeu o controle. Se fosse assim, era mais fácil você tirar todo o imposto. Sim, claro. Todo o imposto referente da parte, porque uma pequena parcela estava pagando por uma muita parcela. Deputada, já podemos ouvi-la? Já está resolvido o problema aí? Uma serra aqui, eu não consigo identificar de onde é que é. Mas, por favor, prossiga, deputada. Foi para o governador, ele baixou 4 decretos, alargando completamente o que foi aprovado, descaracterizando. Sim. O caso mais grave, a meu ver, é a parte dos equipamentos de saúde, porque ele aumentou, ele não só reduziu os 20% que tinha sido anunciado dentro da Assembleia, eles criaram situações onde as pessoas que não pagavam nada estão agora pagando 18%. Então isso vai impactar, por exemplo, a hemodiálise, isso vai impactar cirurgias cardíacas. E isso tudo aconteceu, a gravidade desse quadro é o seguinte: ele diminuiu as isenções de maneira muito mais ampla do que a Casa aprovou. Aí ele cortou 12% das verbas repassadas para as filantrópicas, 7,5% dos hospitais do próprio Estado, né? E está fechando pronto-socorros. Então, assim, são 4 medidas paralelas que vão ter um impacto na saúde inimaginável. Por isso é que eu estou brigando, né, sempre de maneira educada, mas estou brigando com o governo nessa parte da saúde. E os decretos que ele baixou, não foi o projeto que foi aprovado, pioraram muito. O meu voto no 529, todo mundo sabe, foi absolutamente transparente, explicado. Eu só votei no 529, eu não gostava do projeto. Desde o princípio eu critiquei o projeto. Eu só votei porque no último minuto eu consegui que o governo retirasse da lista das empresas a serem extintas o IMESC, o Oncocentro, né, e o ITESP. Eles queriam fechar o Hospital do Câncer. O Oncocentro, para quem não sabe, é um hospital do câncer. Nossa. O IMESC é um órgão que faz perícias, né, de investigação de paternidade para crianças carentes. Eu consegui tirar, foi trabalho meu isso aí. Depois o povo subiu e falou que tinha conseguido isso. Não, fui eu. Todo o capítulo que aumentaria o ITCMD, que é o imposto sobre herança, o imposto de doação. Quando a gente fala imposto sobre herança, o pessoal acha é coisa de rico. Não é não. Não é não. São os 4% que tem que pagar de tributo sobre o valor da casinha, que morre o avô, ficam ali 3, 4 netos
um filho. Exatamente. E vão dividir, entendeu? Exatamente. Porque as imunidades são muito baixas. Então, assim, a vida dentro do legislativo, ela é difícil, porque às vezes você não concorda com tudo, mas você quer melhorar o projeto e você vota para conseguir melhorar. Claro, Se eu tivesse seguido com não, eles iam trazer mais gente de fora, porque estava saindo deputado que não aparecia fazia mais de ano na casa. Eles iam aprovar. O Hospital Dom Concentre ia fechar, o IMESC ia fechar, o IPEF ia fechar, o ITCMD teria aumentado, as faculdades teriam perdido verba de pesquisa. Então, a verdade é essa. Agora, tem colega que precisa fazer meme, que precisa fazer listinha, para se autopromover, entendeu? Em cima dos outros, né? Essa é a verdade. Quem quer... Infelizmente, o mundo político é assim mesmo. Essa... Sabendo que os pacientes do Oncocentro iam ficar sem atendimento. Claro, por claro. causa do meu voto. Claro, tá certo. Deputado Coimbra, eu queria falar agora de dois temas que o senhor vem trabalhando bastante. Um deles é a questão de escolas cívico-militares. Queria saber se para a região, para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, essa iniciativa está sendo prevista. Quantas e em que cidades? E também a questão do IML, Instituto Médico Legal, que é um problema sério em Santos, que há não sei quanto tempo não funciona, está abandonado, enfim, é aquela situação que todos nós sabemos. O que o senhor tem de novidade sobre isso? Quanto à parte das escolas cívico-militares, é uma luta desde o nosso início de mandato. Criamos a frente parlamentar das escolas cívico-militares, tínhamos uma grande parceria na época com o ministro Entraub e agora com o ministro Milton, o coordenador Coronel Cursino e agora o Coronel Gilson. Iniciamos. Hoje são 6 cidades ao longo do estado que estão para receber as escolas cívico-militares, algumas mais adiantadas, outros no processo de audiências, né? No interior, Bauru, Sorocaba e Pirassununga, e vão ser 3 no litoral que conseguimos... 3 no litoral que conseguimos trazer. Vai ser uma em São Vicente, na Jorge Berrimbache, no Rio Branco. Teremos uma no Guarujá, né, onde vai ser no Marechal do Ar. Essa até a gente está anunciando em primeira mão, porque vamos anunciar só na semana que vem. Marechal do Ar? Marechal do Ar, que é anexa à base aérea de Santos, é uma escola estadual. Sim. Né, esse anúncio vai vir da Secretaria de Estado, com o secretário Rossielli. E a terceira em Santos ainda a definir. Né? Local ainda a definir. Exato, ainda estamos estudando, existem algumas possibilidades. Até o fim do ano é possível termos essas escolas já funcionando, Coimbra? A nossa luta é exatamente para isso, para a gente... para nós, nesse primeiro semestre, efetivarmos as audiências públicas necessárias para, na virada do semestre, já começar esse processo de implantação. E o Instituto Médico Legal? O Instituto Médico Legal, infelizmente, vai fazer um ano, conversei até com a doutora recentemente sobre isso, vai fazer um ano que está parado. Em março ele vai completar um ano. É um grande absurdo. A justificativa do governo do estado é a deterioração dos equipamentos por conta de chuva, mas fato é que a deterioração dos equipamentos está acontecendo porque os equipamentos estão velhos. Né? Faltam profissionais. Essa explicação de chuva é demais, né? Exato. Por causa da chuva. O último concurso do IML foi em 2014. Então estão fazendo 7 anos do último concurso. Faltam profissionais, remuneração inadequada. Os profissionais que lá estão fazem funções que não estão previstas no seu edital. Então cada um está fazendo um pouco para tentar manter o mínimo. Fato é que não conseguiu, principalmente por conta da falta de profissional, e o IML fechou. Com uma justificativa bizarra, mas fechou. Hoje, se uma pessoa ela precisa de um corpo de delito, ela tem que se deslocar até Praia Grande. Se ela precisa de identificação de um corpo, ela tem que se deslocar até Praia Grande. O que está acontecendo, Chico, e isso está sendo recorrente em denúncias, corpos de entes queridos estão chegando com mau cheiro. Claro. A pessoa que, quando ela sofreu uma agressão doméstica, ela tem que se deslocar até o IML de Praia Grande. O agressor, muitas vezes, pode se deslocar se antecipando via moto, via carro, via ônibus, e vai aguardar ela na porta. Ela vai ter que pegar 3 conduções para chegar. Nem o que vai acontecer? Ela não vai denunciar. Ela não vai fazer o corpo de delito. Isso é um desrespeito ao município de Santos, ao Santista, ao Vicentino. Né? No próprio Guarujá também, o IML não está funcionando com sua plenitude. Parece que o Estado, o governador e a Secretaria de Segurança Pública, eles estão tirando alguns aparelhos, principalmente da segurança pública, para justificar a falta. Está faltando 1.000 profissionais, então eu vou fechar 5 IMLs, agora vai faltar 500 só, porque não vai precisar compor esses 1.000. Parece que é mais ou menos assim. E aí tem um outro fator que a gente tem que abrir o olho.
O governo do estado está tentando forçar a todo custo um novo Instituto Médico Legal na rua Bernardo Browne, aqui em Santos. Né? Primeiro ponto, né, a zona de loteamento não permite um ML lá. Esse é o primeiro ponto, com parecer, tudo, a gente tem esse documento comprovando. Mesmo assim, o imóvel, sem contrato prévio, sem contrato assinado, está fazendo as adequações para receber um IML. Aí a primeira pergunta, que imóvel, que empresário em sã consciência faz adequação para receber um Instituto Médico Legal, né, que é um objeto tão específico, né, sem um contrato prévio? Sim. Ninguém. Né? Ninguém. Ali, a previsão é que junto com o Instituto Médico Legal vá o Instituto de Criminalística, né, onde vão fazer as análises dos entorpecentes também pegos na Baixada Santista. Peculiaridade da Baixada Santista, o Porto. Claro. Diversas vezes... Hoje, rota quase que internacional de droga. Uma exato. E quando é pego a droga, uma parte, né, para fazer a análise da substância, ela vai para o Instituto. Hoje fica no Palácio da Polícia Civil, sendo protegido por toda a Polícia Civil. Essa droga que é pega no Porto, de pasta base, vale milhões. Imagina estar num local sem o policiamento adequado. O que vai acontecer? De fato, são situações que o governo do estado precisa responder e responder com urgência. E Chico, só para concluir, a gente protocolou no Ministério Público uma ação, né, para reativação do IML de Santos. Já vai fazer quase 6 meses dessa ação. O Ministério Público já provocou a Secretaria de Segurança Pública para uma resposta, e essa está atrasando a resposta porque não tem resposta. Né? Então estamos pressionando a Secretaria de Estado para responder ao Ministério Público para que mais rápido eles apurem o caso. Sem dúvida, é o que se espera das lideranças e das autoridades do setor. Uma resposta são temas da maior prioridade, principalmente a questão do IML. É inconcebível que uma cidade como Santos, que uma região, uma Baixada Santista, enfrente essa dificuldade. Deputado, eu queria chamar primeiro o Fernando de Maria, que nós provavelmente temos mais perguntas para ambos os deputados. Fernando de Maria, por favor. Oi, Chico, a participação é enorme, inclusive, principalmente essa questão dos PCDs. Até sugiro que as assessorias dos 2 deputados possam responder diretamente. Tem várias e várias indagações e posicionamentos, mas, enfim, as perguntas foram feitas. Eu queria perguntar só para os 2 deputados essa questão polêmica, posso dizer, do caso eles fossem deputados federais e fossem decidir aí a manutenção ou não da prisão do deputado Daniel Silveira, do partido de vocês, histórico do Rio de Janeiro. Qual seria a posição de vocês nesse sentido? A gente sabe que aqui na Baixada Santista, uma deputada, a deputada Rosana Vale, votou favoravelmente à saída do deputado, enquanto o deputado Tenente Coimbra, do PSL... Opa! O Júnior Bozella. Júnior Bozella. Júnior Bozella, do PSL também. O PSL votou a favor, né, da manutenção da prisão do parlamentar. Eu queria saber a posição dos dois, que é um assunto polêmico, aí eu gostaria de saber essa posição nesse sentido. Começando pela deputada Janaína Pascoal, por favor. Entendeu a pergunta, deputada? A deputada não está me ouvindo, Felipe. Deputada não está me ouvindo, Felipe. Vamos tentar restabelecer o contato com a deputada Janaína Pascoal. Enquanto isso, o Tenente Coimbra, que está aqui, a vantagem do presencial. Então, você pode responder, por favor. Lógico. Primeiramente, a fala dele foi equivocada. Isso é um ponto indiscutível. Foi uma fala que não deveria ter sido feita. Aliás, uma fala recorrente, que embora eu não concorde com a fala, não é motivo para a prisão. Primeiro ponto, né, o parlamentar ele tem imunidade de fala, né, salvo engano, artigo 53. Então ele não pode ser penalizado por uma fala. Né, não foi uma ação, não foi uma conspiração, não foi um ato, foi uma fala. Uma fala essa que já aconteceu anteriormente por diversos deputados em diversas ocasiões. Deputados de situação e deputados de oposição já criticaram a STF, inclusive pedindo fechamento, e deputados de oposição já pediram, como o próprio Marcelo Freixo já publicou no seu Twitter, impeachment ou morte, numa clara ameaça ao chefe do nosso executivo, independente de quem seja. Então, primeiro ponto a se questionar são os 2 pesos e 2 medidas, né, do próprio Supremo, porque abre esse precedente. A justificativa do ofendido protocolar, julgar, né, avaliar, é um grande absurdo também. E o segundo ponto, né, a gente falou da questão da legalidade, a do executivo,
Então, assim, é um grande absurdo. Para mim, é um grande absurdo a manutenção da prisão dele. O senhor votaria, portanto, a favor da soltura do Eu deputado votaria Daniel assim. Ele Silveira? tem que passar pelo Conselho de Ética, talvez ser repreendido por isso, mas isso é uma decisão política legislativa. Né? Eu, particularmente, nunca vi um mandado de prisão em flagrante. Né? Ou é prisão em flagrante ou tem mandado de prisão. Né? Para mim, embora eu não tenha a competência jurídica da doutora Janaína, né? Mas, na minha opinião, foi uma grande aberração jurídica. Politicamente, ele deveria ter sido, sim, sancionado, tomado repreensão via Congresso, mas não o que aconteceu, essa ditadura que a gente está vivendo do Judiciário. Aí está a opinião do deputado Tenente Coimbra. Felipe, será que temos contato com a deputada Janaína? Não houve possibilidade por conta, até tinha lá um problema de uma britadeira, uma serra elétrica, alguma coisa ali próximo de onde a deputada estava. De qualquer maneira, eu queria, já que não podemos restabelecer o contato com a deputada Janaína, eu gostaria aqui de deixar os nossos mais sinceros agradecimentos pela participação da deputada Janaína Pascoal, do PSL, no Manhã de Notícias, do Jornal em Foque, desta quinta-feira, 25 de fevereiro. Continuamos aqui com o deputado Tenente Coimbra. E, Tenente, eu queria, você sabe, nós somos também limitados pelo tempo, eu sei que o senhor tem compromisso, até adiou o compromisso para poder atender à solicitação do Manhã de Notícias. Estamos já chegando ao final do programa, eu queria reservar um minuto para as suas considerações finais, para as suas despedidas, registrando os nossos agradecimentos e boa sorte no seu mandato. Eu que agradeço a oportunidade, eu estava dando uma olhada aqui nas mensagens, me coloco à disposição, eu vi que um pessoal do próprio PCD pediu uma audiência, me coloco à disposição, né, o meu escritório aqui perto, Sim. a Boc News, na Pedro Lessa 3107, que fica mais fácil, inclusive, para os moradores da Baixada. Acredito que quem está nos assistindo é da Baixada Santista. Né? Eu sou um cara que sou sempre pautado pelas minhas ideias, pelos meus ideais. Né? Não faço populismo, voto e faço aquilo que realmente acredito, né? Aquilo que eu tenho embasamento em dados e números. E assim eu sempre toquei minha vida e foi isso que me trouxe até aqui. Né? Quem acompanha um pouco o meu trabalho sabe disso. Quem não acompanha e quiser acompanhar, é só acessar qualquer rede social. Tenente Coimbra, joga lá Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Sim. A gente está lá colocando um pouco das nossas ideias e um pouco do nosso ideal. E continuamos batalhando pelas escolas cívico-militares, pela Baixada Santista de uma maneira geral, né? Porque agora, nesse segundo biênio, eu tenho certeza que a batalha vai só aumentar. Muito bem. Este foi o deputado Tenente Matheus Coimbra, do PSL, que participou do Manhã de Notícias do Jornal em Foque, desta quinta-feira, 25 de fevereiro, aqui nos estúdios da Boc News TV. A deputada Janaína foi retomado o contato? Então tá bom. Deputada Janaína, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Manhã de Notícias, foi muito importante a sua participação. Um minutinho para as suas considerações finais. Muito obrigado, viu, deputada? Primeiro, eu queria pedir desculpas pelos problemas técnicos aqui. Tentei uma ideia, agora estou pedindo pela mil desculpas. Não, está tudo certo. A oportunidade, a honra do diálogo, desejar saúde a toda a Baixada, ao senhor, ao Corinthians, a toda a equipe. E dizer que a gente vai continuar trabalhando, também defendendo com clareza as ideias. Às vezes acertamos, às vezes erramos. O importante é a vontade de melhorar, de aprimorar. E peço que nesse período, até para que a nossa sociedade volte a funcionar de maneira plena e que autoridades, eventualmente com interesses outros, não possam culpar o povo pela pandemia, peço que todos adotem uma postura responsável, distanciamento, máscara, evitar aglomeração e seguir trabalhando, né, com esses cuidados para que a gente possa evoluir como Estado e como país. O Brasil e São Paulo estão precisando muito. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Mais uma vez, desculpem. Não, tudo bem, deputado, muito obrigado. Isso acontece, a entrevista virtual está sujeita a esse tipo de contratempo, esse tipo de problema, mas deu para entender claramente todas as mensagens e as considerações da deputada Janaína Pascoal, do PSL, a quem agradecemos mais uma vez a participação, assim como o tenente Matheus Coimbra, também do PSL. Muito obrigado aos nossos amigos internautas pela atenção, pela audiência, pelo carinho, e amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias.